Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. É o evangelho de hoje. É o diário orante que vai nos conduzir nessa noite, um evangelho maravilhoso, fantástico. Todo evangelho é esse momento de encontro com Jesus, com o Senhor, encontro com Cristo, por meio da palavra, e nós queremos atualizá-lo em nossas vidas. Hoje queremos pedir ao Senhor a graça de amá-lo sobre todas as coisas e demonstrar esse amor com a nossa própria vida. E você vai entender por quê. Quero mais uma vez saudar você que está comigo aqui no canal, Eliana Ribeiro, oficial, obrigada pela sua presença. Saudar também você que está na minha comunidade, Terço da Batalha, para nós rezarmos o 29º dia da Quaresma de São Miguel. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Preste atenção. Vou repetir só para você se conectar aqui neste momento. Olha, naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Então pense aqui comigo, uma mulher conhecida na cidade, sabe? Aquela fama, aquela má fama, a pecadora. E aqui não diz exatamente nesse evangelho de Lucas o que era esse pecado. Mas você já imagina uma mulher considerada naquela época pecadora e conhecida na cidade. Conhecida na cidade. É muito provável que ela seja uma prostituta. E essa mulher trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos e cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Esse perfume era um perfume caro, caríssimo. E vocês entenderam, ela ficava por trás e ela chorava aos pés de Jesus com as lágrimas. Ela começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. E Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer, Simão. E aí o Simão responde: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ora, eu acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Veja, um devia 500 moedas e o outro devia 50. Qual que vai amar mais esse credor? Qual devedor vai amar mais esse credor? Aquele que devia mais, não é mesmo? Aquele que devia 500 moedas, porque o seu valor era maior. E o fariseu, ele respondeu corretamente, aquele a quem foi mais perdoado, porque devia mais. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, Simão, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Preste atenção, gente. O fariseu
que convidou Jesus para ir na casa dele. Quando eu entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para eu lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Muito amor. Desculpa, muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: e quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um dos evangelhos mais conhecidos, mais meditados, quando se refere à figura feminina, mas não somente a figura feminina da pecadora, mas todos nós estamos inseridos nesse evangelho, nessa provocação de Jesus a cada um de nós, porque todos nós somos pecadores. Então aqui não é porque é uma figura feminina, mas todos nós, homens e mulheres, trazemos em nós os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas limitações, os nossos flagelos, aquilo que nós fazemos de forma explícita ou escondida, mas que Deus vê. Deus vê o coração. Assim como viu o coração daquela mulher, pecadora, tida como pecadora, conhecida em toda a cidade. Eu fico imaginando ali na casa do fariseu, se o fariseu também não conhecia ela. E tantos outros que estavam ali, viram aquela mulher entrando ali, indo atrás de Jesus, tanto que o fariseu fica escandalizado. Ele não sabe, se ele fosse mesmo, ele saberia quem é aquela mulher, não deixaria nem ela tocar ele. Mas é uma hipocrisia total, né? Porque talvez eles já tinham até dormido com aquela mulher. Uma hipocrisia gigantesca. E Jesus dá uma grande lição àquele fariseu, fazendo com que ele pudesse pensar a respeito da misericórdia e do amor, do acolhimento, da adoração, do reconhecimento da grandeza de Deus e, sobretudo, a fé. A fé que significa para nós, no dia de hoje, uma adesão total, um amor total, único, exclusivo a Deus, como num casamento. E assim deveria ser. Os esposos que têm um ao outro como exclusivos. Essa mulher hoje é um sinal para nós de reflexão sobre as nossas atitudes, diante dos nossos pecados, diante das nossas misérias. Nós ainda nos escondemos atrás de uma vida hipócrita, medíocre, que só olha a trave, ou melhor, o cisco que tem no olho do irmão, mas não olha a trave que está dentro de si, no seu próprio olho. Uma religião, uma prática vazia, espiritualoide, sem atos, sem gestos, completamente vazia. Uma fé vazia, que sendo assim nem é fé. Estamos refletindo hoje essa mulher. Quem ela é para nós? Eu sou um pouco desta mulher, pecadora, mas que não se limita aos pecados, mas pelo contrário, derrama toda a sua vida, seu lamento, o seu arrependimento, o seu reconhecimento da glória de Deus? Ou ainda vivo como um fariseu,
na soberba, na prepotência, na arrogância. Tem uma canção que eu cantei no meu primeiro CD, porque essa música, para mim, ela é muito forte. É da minha adolescência. Muitos anos, pelo menos uns 38 anos que eu conheço essa música. Exatamente, uns 38 anos. Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizendo tudo. Se não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. Ela muito amou, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava daquele gesto, ele revelou como era raro esse carinho tão manifesto. Ela muito amou, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Muita gente acha, eu vou continuar cantando, porque conta toda a história da pecadora. E muita gente acha que essa música fala de Nossa Senhora, porque diz o pronome ela. Ela muito amou. Mas esse ela é a pecadora. Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava daquele gesto, ele, Jesus, revelou como era raro esse carinho tão manifesto. Quando ele se dirige ao fariseu para dizer, olha, eu estou aqui na sua casa, você me convidou para vir aqui e você não me serviu uma água. Você não me deu um beijo. E você que se diz doutor, fariseu, ela é uma pobre pecadora, miserável, que traz sobre si a rejeição, a exclusão, os palavrões, porque a mulher era excluída. E se fosse pega em adultério, no flagrante, era apedrejada até a morte. Ela, diante de todas essas realidades, diante do seu pecado, ela não se privou, ela não se escondeu. Pelo contrário, ela se jogou aos meus pés. Essa mulher me reconheceu. Essa mulher me ama. Ela não parou nos seus pecados, ela não parou nos seus limites. Ela se expôs, ela não teve medo de se expor. Ela não teve medo de se expor diante de todos vocês que estão aqui, juízes, julgadores, condenadores, acusadores. Porque eu vejo, eu sei o coração dessa mulher, eu conheço o coração dela. E o que tem dentro desse coração vale muito mais do que aquilo que ela faz. Porque Deus nos olha assim. Nos olha na essência, olha dentro de nós. Eu não sei qual é a vida de pecado que você tem levado. Não sei se você se considera essa pecadora, eu sou essa pecadora. E é muito interessante essa passagem de Lucas não taxar a pecadora como adúltera. Porque é a pecadora. Como há homens aqui nessa live rezando, e pode dizer, o pecador.
Jesus olhou além. Jesus se compadeceu da opressão que aquela mulher vivia, aquela escravidão que ela vivia. Pobre coitada daquela mulher, pobre mulher, que na sua liberdade não soube escolher a Deus, mas diante da sua liberdade escolheu o pecado. Mas eis que eu, vendo o coração, sei o quanto ela precisa de salvação, de perdão, de libertação. Ela ultrapassou toda a medida, não lhe bastando meros preceitos, lágrimas, perfume que acolhida, nem se importando com preconceitos. Quantas vezes nós fomos preconceituosos? Quantas vezes nós fomos como esse fariseu? Quantas vezes? Quantas milhões de vezes nos julgamos pessoas perfeitas, santas? Se pudéssemos, até faríamos uma encomenda do nosso santinho para colocar no altar ou no pedestal dentro de casa. Porque nós nos consideramos tão perfeitos e intocáveis que misericórdia e compaixão passa muito longe de nós. Quantas vezes nós julgamos as pessoas, condenamos, acusamos, excluímos. Senhor, tem de misericórdia de nós. Quantas pessoas nós perdemos. Tivemos a grande oportunidade de levar Deus para essas pessoas, o amor, a misericórdia, o acolhimento. E por causa do nosso desprezo, por causa da nossa arrogância, da prepotência de nos acharmos perfeitos demais, lançamos um olhar de desprezo sobre essas pessoas, de exclusão sobre essas pessoas. Não deixamos elas trabalharem conosco. Não trouxemos essas pessoas para o meio das nossas conversas, das nossas convivências. Pelo contrário, afastamos cada vez mais elas de nós e de Deus. Pior ainda quando você é uma pessoa de Deus, de caminhada, e você tem esse tipo de atitude. Quantas pessoas se afastaram por conta das nossas atitudes? Quantas pessoas, ao invés de nós evangelizarmos com o nosso testemunho, se afastaram da igreja, se afastaram dos grupos, se afastaram da família, se afastaram da oração, por causa do nosso contra-testemunho. E veja bem, eu não estou falando de um contra-testemunho horripilante. Porque contra-testemunho não é só a pessoa que vive no mundo das drogas, dessas histórias radicais. Contra-testemunho quando você fala mal dos outros, quando você tem ódio, quando você semeia vingança, quando você fofoca demais, quando você fala mal da igreja dentro da sua própria casa, quando você fala mal das pessoas dentro da própria casa, quando diante de uma pessoa você é uma coisa e por trás você é outra. Você acha que as pessoas não percebem isso? Você acha que as pessoas não veem isso? Senhor, tem de misericórdia de nós. Porque é por isso que Jesus vai dizer que as prostitutas vão nos preceder no paraíso. Quando ele fala isso para o fariseu. Elas vos precederão. Porque quem muito pecou, muito vai receber a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus.
e aqueles que se dizem perfeitos demais? Por fora, uma carcaça bonita, mas por dentro, podridão? Acham que Deus não vê o coração e vivem como se Deus não existisse. Deus é justo, meus amigos. Deus é justo. E vai nos dar de acordo com aquilo que nós merecemos. Não porque Ele queira dar o mal para nós. Não, Deus é sempre bom. É porque nós escolhemos mal. Então hoje, na Quaresma de São Miguel, eu quero te chamar a atenção, mas veja, eu estou falando isso para você, mas estou falando para mim também, tá? Primeiro o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Estou falando para mim. Porque não sei se você sabe, mas a reflexão primeiro acontece dentro de mim, para eu trazer aqui para você. Então hoje eu quero me colocar na presença do Senhor para pedir perdão por todas as minhas faltas, por todos os meus pecados que me afastaram de Deus. Eu quero me colocar nesse lugar do fariseu que muitas vezes eu julguei, eu condenei, eu falei mal, eu excluí, eu não tive paciência. Eu não tive paciência com o pecado do outro. E aqui eu friso novamente. Nós não amamos o pecado, nós amamos o pecador. Eu não tive paciência com aquela mulher pecadora que apareceu na minha vida, com minha esposa pecadora que apareceu na minha vida, que está na minha vida. Eu não tive paciência com a minha filha pecadora. Eu não tive paciência com o meu filho pecador. E aqui você põe o pecado que você quiser, porque é a realidade que seu filho, seu marido, sua esposa. Eu não tive paciência com meu irmão de comunidade, com o pecado do meu irmão, e eu imediatamente fui justa, juíza. Eu excluí da minha vida, excluí da minha comunidade. Quantas pessoas sofridas, quantas pessoas feridas. Isso não exclui a ideia e a verdade que é, eu não vou na igreja por causa de pessoas. Mas, no mínimo, o que as pessoas esperam de gente de igreja é acolhimento, é amor, é força, é coragem, é uma mão estendida, é um sorriso que seja. Um sorriso de longe, um sorriso de máscara, onde você só aperta o olhinho e você já sabe que a pessoa está rindo. Um oi, um seja bem-vindo. No mínimo. Nós não vamos na igreja por causa das pessoas, nós vamos na igreja por causa do Senhor. Mas onde está o Senhor, se não nas pessoas que nos acolhem? No amor das pessoas que nos acolhem. Tende piedade de nós, Senhor. E como eu disse, hoje eu quero apresentar todas as pessoas que nós julgamos na vida, nossa vida inteira. Por causa do pecado delas, seja dentro da igreja, seja na família. Pessoas que receberam o título até de ovelha negra. Essa aí é a ovelha negra da família. Pessoas até que dizem, não fala mais isso de você, por favor. Eu sou a ovelha negra da família. Não, você não é a ovelha negra da família. Você é a ovelhinha de Jesus. Vamos pedir perdão ao Senhor no dia de hoje por todas as pessoas. Por nós, primeiro pedir perdão a Deus por nós. Eu peço perdão por todas as minhas falhas. Por um dia ter sido como esse fariseu. E ao mesmo tempo que nós pedimos perdão ao Senhor, nós rezamos por essas pessoas. Talvez você nem se recorde, nem se lembrava mais. Nem se lembrava. Nem se lembrava de que um dia você prejudicou alguém. Veja, gente, eu sei que muitas pessoas têm um coração bondoso, sempre quis o bem do outro, falar bem, pensar. A gente já estudou aqui, né, sobre isso na Quaresma. Um dia da Quaresma. Falar bem, pensar bem, querer bem do outro. Então tem gente que é muito santa.
E tem um coração maravilhoso, mas tem gente que, desculpa dizer, que é ruim. Você sabe. E quantas vezes nós fomos essas pessoas com um coração ruim, vingativo, preconceituoso, com pessoas que se perderam na vida, fizeram outras opções sexuais, religiosas, políticas, que até isso, né, gente? Até isso. Famílias inteiras brigadas por causa de política, por causa de político, irmãos que não se falam, por causa de time de futebol. Tudo passa, meu Deus. Que perda de tempo. Discutir, brigar, dividir por coisas passageiras. Pessoas tão pecadoras quanto eu, quanto você. Dignas de misericórdia, dignas de compaixão. E a gente brigando, defendendo ideias, razões, situações. Quanta perda de tempo, quanta perda de amor, quanta falta de amor, de caridade. Vamos rezar por essas pessoas. Vamos pedir por elas. Vamos clamar por aqueles que nós julgamos ser pecadores demais. Sim, porque esse julgamento somos nós que fazemos. É claro que o pecado está diante dos nossos olhos. O alcoolismo, o vício, os vícios, né, todos eles. Da comida, da bebida, da droga, do álcool, do sexo desregrado, da pornografia, do jogo, da mentira, tantos vícios. Nós estamos vendo, eu não tô passando a mão na cabeça. Nós sabemos, existe o pecado, mas o pecador é ele, o nosso alvo, o alvo de Deus, para injetar, para acertar com a sua misericórdia. Porque o Senhor veio para resgatar a todos. Então nós queremos pedir por essas pessoas que nós julgamos serem pecadoras demais. Quem não tem pecado é que atire a primeira pedra. Quem é que não tem pecado? Muitas vezes você não faz, mas sua mente. Eu não me esqueço. Primeira vez que eu ouvi isso foi no encontro de adolescentes, sobre a sexualidade desregrada. Muitas vezes você não faz nada daquilo. A masturbação, fornicação, adultério, você não faz. Mas a sua cabeça é acelerada nesses pensamentos. E você condena. Você acusa. Rezemos por essas pessoas. Peçamos pela misericórdia, a começar pelos da nossa casa. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos maridos, esposas, filhos, filhas, amigos de trabalho, colegas de trabalho, que você, nessa sua ânsia puritana, moralista, excluiu essas pessoas da sua vida, do seu convívio. E eu também. E perdemos uma grande oportunidade de levar Deus para elas. Ah, Senhor, hoje o nosso coração está doído. Hoje o nosso coração está mexido. E mais uma vez pedimos perdão pelas nossas faltas e apresentamos todos aqueles que um dia nós afastamos de nós e de Deus. Eu quero rezar por todos eles. Todos eles. Principalmente aqueles que eu não tive paciência de esperar o teu tempo, Senhor. Porque para cada coisa há um tempo. Até para a conversão das pessoas. Não é do nosso jeito, não é do seu jeito. É do jeito de Deus.
E talvez essa pessoa difícil que Deus permitiu estar na sua vida era para te adestrar no amor. E você desperdiçou. Eu também. Talvez essa pessoa difícil, eu sei que é difícil. Pessoa rabugenta, pessoa vivendo aquele pecado ali, insistindo naquilo ali. Você não soube aproveitar e perceber que era Deus te visitando através daquela pessoa para trabalhar no seu coração o amor, a acolhida, o perdão. Só para encerrar, eu me recordo aqui de uma história muito forte de uma grande pregadora que um dia descobriu que seu marido estava abusando de sua filha, ou seja, o pai abusando da filha. E ela ficou enfurecida e ela, claro, denunciou. Foram os 3 para a delegacia dentro do camburão, a mãe, o pai e a filha, a menina. Esse homem foi preso. E a primeira pessoa que foi visitá-lo na cadeia foi a mulher, foi a esposa. Porque ela tem uma história linda, né, de conversão ali, de experiência com Deus, né, do perdão que ela precisava dar àquele homem. E o dia que ela foi visitá-lo pela primeira vez, ele chorou muito. E ele disse para ela, disse o nome dela e disse: Deus existe. E ela achou estranho aquilo. Deus existe? É, Deus existe. E chorando, né? Ele existe por causa da sua presença aqui nessa cela. E Deus me ama porque você veio me visitar. Você é a única pessoa que poderia me rejeitar, me excluir. Mas você veio aqui. Você veio aqui. E sua vinda aqui é o sinal de que Deus me ama. Me perdoa. E diz para mim que eu tenho jeito. Eu tenho solução. E ali ela foi visitá-lo todos os dias. Era ela que visitava esse homem todos os dias. Para dizer para você que muitas vezes essas pessoas difíceis não têm ninguém. As difíceis que eu digo é que vivem nesses pecados, numa vida de pecado grave. Muitas vezes ela só tem a mim e a você. A mim e a você. Que conhecemos a Deus, ou pelo menos dizemos que conhecemos a Deus. Essas pessoas só têm a mim e a você para experimentar o amor de Deus. Talvez nós sejamos o instrumento da esperança na vida dessas pessoas. Não nos fechemos a isso. E hoje rezemos por todas elas. Pelos que estão presos, por algum crime cometido, um assassino, um estuprador, um corrupto, uma prostituta, uma adúltera. Essa aí que tirou o seu marido da sua casa. Esse aí que tirou a sua esposa de dentro da sua casa. O abusador. São pecados graves, né? Terríveis, né? O assassino do seu filho. O assassino do seu marido. Essa pessoa alcoólatra que encheu a cara e pegou um volante, um carro, e bateu no seu carro e ali sua família foi destruída. A injustiça social de tantos corruptos que roubam. Que o amor de Deus invada o nosso coração. Porque a nossa tendência pecadora é monstruosa. É dissimulada. E quer vingança. Vingança até com as próprias mãos. E quer a morte do outro. E quer a destruição do outro. Senhor, muda o nosso coração. Converte o nosso coração.
que seria de mim se não fosse o teu amor, Senhor? Dá-me essa graça nessa noite de perdoar e de viver concretamente aquilo que o Senhor manda. Ele não pede, Ele manda. O amor a Ti, Senhor, e ao próximo, como a mim mesma. Amém. São Miguel